Olá! Hoje vamos aprender o jogo Coach Express, um jogo competitivo de programação de ação para 2 a 6 jogadores. Neste jogo, cada jogador joga como um bandido roubando um trem e deve acumular mais bens do que seus oponentes, mas também devem evitar o encontro com o xerife. O objetivo do jogo é se tornar o bandido mais rico do Velho Oeste. Cada jogador começa dentro de um vagão com um saquinho de dinheiro nas mãos, 10 cartas de ação e 6 cartas de bala. As cartas de ação possuem um símbolo representando a ação e um desenho de seu personagem a executando, e servem para você programar suas ações durante os turnos. E as cartas de bala possuem um desenho de um tambor de arma com uma quantidade de munições e servem para indicar que um jogador levou um tiro seu e, melhor ainda, servem também para atrapalhar o baralho do seu adversário pelo resto da partida. O trem varia de tamanho conforme o número de jogadores e durante o decorrer do jogo existirão sacos de dinheiro, diamantes e até uma maleta cheia de dinheiro espalhados no chão dos vagões e da locomotiva. O jogo é jogado em 5 rodadas e cada rodada é dividida em 2 fases. A primeira fase é a fase de armação, onde os jogadores irão programar suas cartas de ação. Aqui os jogadores programam uma carta para cada turno. A segunda fase é a fase de execução, que é quando as cartas que foram programadas são executadas. No começo de cada rodada, uma carta de rodada é aberta no meio da mesa, e cada jogador compra 6 cartas de ação e as coloca em sua mão. Começando pelo primeiro jogador e continuando no sentido horário, cada jogador deve escolher uma das ações em cada um dos seus turnos. Ação número 1, baixar uma carta de ação da sua mão no topo de uma pilha no centro da mesa, ou, ação número 2, comprar 3 cartas de ação do seu baralho e adicioná-las à sua mão. O número e os tipos de turno em cada rodada são definidos na carta de rodada. Eles podem ser ou turno normal, os jogadores devem baixar as cartas de ação viradas para cima para que todos possam ver o que ele está armando, ou um túnel, os jogadores devem baixar as cartas de ação viradas para baixo para que ninguém possa ver os seus planos, ou um turno acelerado, os jogadores realizam 2 turnos seguidos, podendo, em cada um deles, escolher entre baixar uma carta virada para cima ou comprar 3 cartas de ação do seu baralho. Ou então, um turno invertido, onde os jogadores realizam seus turnos em sentido anti-horário, começando com o primeiro jogador. Depois que todos os jogadores já realizaram todos os seus turnos, todas as cartas que sobraram na sua mão devem ser devolvidas para o seu baralho de ação. Agora começa a segunda fase da rodada, a fase de execução. Primeiro, a pilha de cartas de ação criadas na primeira fase é virada para baixo sem alterar a ordem das cartas. Uma carta por vez é aberta e a ação descrita nela é executada. Todas as ações programadas devem ser obrigatoriamente executadas quando possível, mesmo que isso vá prejudicar o jogador que a programou. As ações podem ser 1. Mover. Mova seu personagem para dentro de um vagão adjacente ao seu, para qualquer direção. Se o seu personagem estiver na parte de cima do trem, mova-o de 1 a 3 espaços sobre os vagões para qualquer direção. 2. Mudar de piso. Mova seu personagem para cima ou para dentro do vagão ou da locomotiva que ele se encontra. 3. Roubar. Pegue uma sacola de dinheiro, um diamante ou uma maleta que esteja jogada no chão do local onde seu personagem se encontra. O item roubado vai para sua ficha de personagem virado para baixo. 4. Bater. Escolha um outro bandido que esteja no mesmo local que você e bata nele. Ele será empurrado para um espaço adjacente à sua escolha e deixará cair um de seus bens no chão, também a sua escolha. 5. Atirar. Atire em um bandido que esteja dentro de um vagão adjacente ao seu, em qualquer direção. Se o seu personagem estiver na parte de cima do trem, atire em qualquer bandido que também esteja na parte de cima do trem, independente da distância. Porém, seus tiros não atravessam outros bandidos. Ao atirar em um personagem, você irá pegar a carta do topo do seu baralho de balas e colocar ela no baralho de ação do adversário que levou o tiro. Os tiros não acertam outros bandidos que estejam no mesmo local que o seu personagem. Se houver mais de um bandido no mesmo local onde você atirou, você pode escolher qual deles irá tomar o tiro. Se não houver alvos disponíveis para seu tiro, a ação não tem efeito nenhum e nenhuma carta de bala é descartada ou colocada no baralho do adversário. Se você já usou todas as suas cartas de bala na partida, suas ações de atirar não serão mais realizadas. 6. Xerife. Mova o xerife para dentro de um vagão adjacente para qualquer direção.
Se o xerife entrar em um vagão com um ou mais bandidos, ou se algum personagem entrar em um vagão em que o xerife se encontra, o bandido imediatamente é movido para a parte de cima deste vagão e recebe uma carta de bala neutra em seu baralho de ação. Depois que todas as ações tiverem sido realizadas, as cartas de ação são devolvidas aos jogadores a que pertencem. Cada jogador embaralha todas as cartas em sua posse, ou seja, suas 10 cartas de ação e quaisquer cartas de bala que tiver recebido, e as coloca sobre sua ficha de personagem. O jogador à esquerda do primeiro jogador coloca o baralho de rodada à sua frente e se torna o novo primeiro jogador. A rodada seguinte começa. A partida termina ao final da quinta rodada. Cada jogador soma os valores das peças de bens que tiverem sobre seu personagem. O título de pistoleiro é dado aos jogadores que tiverem gastado mais munição, ou seja, quem tiver o menor número de cartas de bala em sua munição. O título vale 1000. O jogador com maior quantidade de dinheiro vence o jogo. Em caso de empate, o jogador que tiver levado menos tiros vence. Caso o empate persista, os jogadores compartilham a vitória. Bora jogar? Para começar o jogo, cada jogador escolhe um personagem, coleta um saco de dinheiro com valor de 250, todas suas cartas de ações e de bala e as coloca na sua ficha. As cartas de bala são colocadas na ordem do menor para o maior número de munições desenhadas no tambor. Para montar o cenário do jogo, pegue a locomotiva e mais um vagão aleatório para cada jogador e monte-os em fileira no centro da mesa. Distribua os sacos de dinheiro e os diamantes nos vagões conforme indicado em cada um. Os sacos de dinheiro são colocados de forma aleatória e virados para baixo. Coloque o meeple do xerife e uma maleta dentro da locomotiva. As 13 cartas de balas neutras são colocadas ao alcance de todos. Os meeples do primeiro, terceiro e quinto jogador são colocados no último vagão. Os meeples do segundo, quarto e sexto jogador são colocados no penúltimo vagão. Separe as cartas de rodada de acordo com o número de jogadores. Embaralhe elas e compre 5 delas. Coloque as cartas de rodada em frente ao primeiro jogador viradas para baixo. Todos os personagens possuem um baralho de cartas igual, porém cada um possui uma habilidade única. Ghost é muito furtivo, por isso ele pode colocar a carta de ação virada para baixo no primeiro turno de cada rodada. Doc é muito prevenido, por isso compre 7 cartas em vez de 6 no começo de cada rodada. Tuco atira pelo teto, ou seja, pode atirar para cima ou para baixo em vez de atirar para os lados. Django possui um tiro tão poderoso que derruba seus oponentes. Ao levar um tiro de Django, seu meeple é empurrado um espaço para trás. Cheyenne é uma excelente batedora de carteiras. Ao bater em um bandido, ela pode pegar o saco de dinheiro que ele acabou de perder. Diamantes e maletas continuam caindo no chão. Belly usa sua beleza como arma. Ninguém pode bater ou atirar nela se um outro bandido puder ser o alvo da ação. Jogadores mais experientes podem tentar jogar com as regras avançadas, como a regra do evento, onde a última carta de rodada é substituída por uma carta de estação rodoviária. Além disso, ao final de cada rodada, um evento acontece. Cada carta de evento e toda carta de estação rodoviária possui um ícone para identificar o evento que estão descritos no manual do jogo. Outras regras avançadas são 1. A regra de 2 bandidos por jogador, permitindo jogar com 2 ou 3 jogadores, e 2. A variante Expert, onde as cartas não utilizadas na programação são guardadas na mão e as cartas utilizadas ou indesejadas são colocadas em uma pilha de descarte separada. As cartas de bala são colocadas no topo do baralho de ações e o descarte só é embaralhado e devolvido ao baralho de ações quando este estiver vazio. Isso tudo deixa o jogo mais estratégico. Se você gostou de Coach Express, conheça também a sua versão simplificada chamada Coach Super Express, um jogo ainda mais rápido e dinâmico que utiliza apenas cartas e meeples. Ou então adicione uma ou mais expansões que adicionam novos personagens e novas mecânicas ao jogo original. Se você gostou, deixe um like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações sempre que lançarmos vídeos novos no canal. Aproveite e deixe aqui nos comentários que outros jogos você gostaria que a gente ensinasse as regras em menos de 10 minutos.